crianças que estão dentro do espectro autista também têm comportamento de birra, comportamento disruptivo? Quer saber um pouquinho sobre isso e o que fazer? Então assiste esse vídeo que hoje eu vou falar sobre comportamentos disruptivos no autismo. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as temidas birras, mas agora as birras elas estão naquelas crianças que estão dentro do espectro autista. É muito importante a gente identificar, quando a gente fala de comportamento disruptivo no autismo, quais são os antecedentes desse comportamento, da birra. Então, a gente sabe hoje, já fiz alguns vídeos aqui para o canal falando de comportamento disruptivo, que todo comportamento de birra tem um antecedente, ou seja, aquilo que predispõe o comportamento, seria o fator de gatilho. É muito importante que a gente consiga primeiro identificar qual é o antecedente desse comportamento. Então, existem alguns fatores que predispõem o aparecimento da birra. Um deles é para a gente chamar a atenção. Então, aquela criança que está chamando, que quer chamar a atenção dos pais, que quer chamar a atenção da pessoa e ela começa a ter comportamentos que são inadequados, que não são funcionais. Isso pode sim predispor a um comportamento que não é bacana e se a gente olhar e der atenção nesse momento, a gente vai estar reforçando esse comportamento inadequado. O outro antecedente que é muito comum e muito presente é para a criança ter o ganho daquilo que ela quer. Então, por exemplo, ela quer muito ficar mais 5 minutinhos brincando e aí ela começa a fazer a birra, ela começa a fazer estereotipias e a gente vai lá e permite, deixa que ela fique mais 5 minutinhos brincando. Então, a gente reforçou um comportamento. Antecedente era ter o ganho dos 5 minutinhos a mais. Comportamento foi a birra e a consequência é que ela teve o ganho desejado. Um outro antecedente de comportamento muito frequente em crianças também que estão dentro do espectro é o comportamento de fuga-esquiva. Então, ela começa a chorar, ela começa a ter estereotipias motoras muito frequentes, ela começa a não querer estar engajada na atividade que a gente está propondo ou solicitando e começa a ter esse comportamento de fugir da atividade. Então, ela faz a birra, ela chora, ela aumenta as estereotipias porque ela não quer estar engajada na atividade. Então, para a gente trabalhar o comportamento da birra e evitar e extinguir esse comportamento, a gente primeiro precisa fazer uma análise do antecedente do comportamento. O que está motivando esse comportamento disruptivo? O que está motivando a birra? A gente tem que entender para a gente entender por que essa birra está aparecendo e qual é a consequência da birra, qual é o ganho que essa criança está tendo. Quando a gente começa a conseguir fazer essa análise do comportamento, identificar os antecedentes, a gente consegue evitar a birra, a gente não reforça. Como é que a gente evita? Não reforçando os comportamentos disruptivos, não dando aquilo que a criança quer, né? A gente só precisa ter um cuidado muito importante em crianças que estão dentro do espectro autista. É saber a diferença entre comportamentos que são para regulação, autorregulação, que são para estimulação e comportamentos que são de fato disruptivos, que são de birra. É importante a gente identificar a diferença para que a gente não desregule a criança. Então, muitas vezes, alguns comportamentos que podem parecer ser de birra, disruptivos, aqueles comportamentos que a criança não quer fazer, na realidade são comportamentos onde a criança está se autorregulando. Então, comportamentos onde a criança está tendo estereotipias muito fortes e muito frequentes, nem sempre são comportamentos por conta de fuga e esquiva, muitas vezes são comportamentos para regulação. Então é importante a gente identificar e saber separar o que é comportamento de regulação e o que é comportamento disruptivo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que esse conhecimento chegue em mais pessoas. Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Um beijo!